Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a segunda aula da semana 4. Uma semana que a gente iniciou trabalhando um pouquinho com o solo para discutir um pouco para poder discutir um pouco em relação ao tratamento da água, e a gente vai continuar trabalhando também com o solo nessa aula. E a professora Elaine, doutora em Educação Química aqui pela USP, também está nessa aula para fazer uma discussão com a gente. Muito bem, então vamos lá. Nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre o solo. O solo que nos traz, produz diferentes espécies que o ser humano acaba consumindo, né? Então, falar sobre esse assunto também é pertinente dentro da sala de aula para a gente discutir questões, por exemplo, de extração de materiais ou então produção agrícola, conservação, enfim. Para a gente começar essa aula, é muito comum a gente perceber, o exemplo mais comum que aparece, inclusive nos livros didáticos, é o caso das hortênsias. Então, observa o slide. Aqui nesse slide a gente tem duas hortênsias aí, imagens de domínio público, Então você tem lá, veja, uma hortênsia mais azulada, essa cor dela é característica de solos ácidos. E você pode ver ao lado uma hortênsia rosada, que é característica de solos básicos. Essa coloração das hortênsias, ela se deve ao pH do solo, Então, tem lugares, aqui no Brasil, por exemplo, que tem quem cuida, os jardineiros, enfim, eles vão fazendo essa diferença de coloração para que o jardim fique bem diversificado, Então, isso se dá por conta do pH do solo. Então, lembrando, o pH, a gente conhece como potencial hidrogeniônico, ele indica o teor de acidez de um meio, E quando a gente fala de solo, não é em qualquer tipo de solo que a gente pode fazer plantio. Então, essas variações de pH, elas possibilitam o plantio de determinadas espécies e outras não. Por isso que a gente tem que fazer a análise, Quem trabalha com isso, pessoal lá da agronomia, quem cuida da agricultura, enfim, quando vai preparar o solo para plantio, ele tem que verificar tudo isso, inclusive o potencial, o teor de acidez. Por quê? Solos muito ácidos, por exemplo, eles não têm determinadas espécies que não se produz, Porque o solo é muito ácido, então tem presença de hidrogênio, tem alumínio que interfere nessa produção. Da mesma forma, solos muito alcalinos, Solo muito alcalino, ele tem geralmente cálcio, magnésio presente, como nutriente lá, e isso também deixa o ambiente alcalinizado, então geralmente se faz correções do pH do solo, A gente costuma ouvir falar, por exemplo, da calagem. Para solo muito ácido, um dos processos é a calagem, que é adiciona-se óxido de cálcio, ao solo, você tem uma reação que vai deixar o ambiente mais alcalinizado. Então, acontece vai neutralizando a ação do ácido. O solo, para ter produção de materiais, geralmente assim, se verifica próximo da neutralidade, Então, o nosso experimento aqui também é um experimento muito simples, que você pode fazer com os alunos para discutir essas questões, Que aqui a gente está fazendo de uma forma mais visual, mas e especificamente para o experimento. Mas dentro da sala de aula, como nós já inclusive falamos em outras sequências, você pode elaborar um plano, Então, o experimento, ele não é por si só, ele vai entrar nessa sequência, inclusive para dar um aspecto mais
investigativo. O aluno pode observar determinados detalhes e elaborar ideias sobre aquilo. E o importante nessa elaboração de ideias são as discussões que se promovem dentro da sala. Os alunos vão em busca de possíveis soluções para os questionamentos ou uma situação, problema que o professor possa orientar, né? No material que foi colocado, né, para você consultar, você pode encontrar sugestões, inclusive nós estamos usando aqui, nessas aulas, nós usamos sugestões dos materiais que vocês terão acesso. Então, não é que você precisa apenas reproduzir, você pode, a partir dali, daquela ideia inicial, programar sequências maiores com outras atividades, que não seja apenas a atividade experimental, por exemplo, uma análise de campo, que em muitos locais, principalmente escolas que têm esse ambiente que pode ser utilizado, seria uma alternativa interessante para se tratar deste assunto, tá? Bom, nós conseguimos aqui a amostra de 2 tipos de solo, né? Esse solo aqui é um solo adubado, que ele é usado para plantas em geral. Então, isso aqui você pode encontrar em qualquer loja que trabalha com flores e afins. Geralmente é aquela terra que a gente usa para fazer plantio até em casa mesmo, né? E essa terra aqui, olha, essa terra veio de uma lavoura, né? Então, nós coletamos num local que tem já o preparo para fazer plantio. E aí nós vamos ver se existe alguma diferença significativa. Bom, então aqui estão as amostras, né? O que nós fizemos antecipadamente? Vou tirar daqui. Nós pegamos uma parte desse solo, vou pôr aqui do lado, uma pequena parte desse solo, dissolvemos em água e colocamos um pouquinho na fervura, para tentar extrair o máximo desse solo. Depois que foi feita essa fervura, nós filtramos. Para quê? Para ter esses 2 sistemas aqui, ó. Eu estou chamando solo 1 e solo 2. E eles já estão filtrados, tá? Então, o solo 1 é esse aqui, solo 2 é esse aqui. E aí eu quero fazer a medida de pH. Bom, tem várias formas de você fazer. Você pode usar o experimento que vocês já fizeram na prática de ensino de ciências, né? O repolho roxo ou qualquer outro indicador natural. Se você for usar o repolho roxo, e você vai ver isso no material de apoio, seria interessante você montar a escala para observar as variações de cor. Se você for usar outro tipo de indicador, também é importante você, na hora que estiver usando, falar para os alunos, né, que tipo de características tem aquele indicador. No nosso caso aqui, nós vamos usar o papel de pH, porque a gente tem aqui o papel de pH. Tem outros lugares que tem o pHmetro, aí pode pegar assim, o aspecto preciso do pH. Mas qual é o nosso interesse dentro da sala de aula? Se você tiver o pHmetro na escola, beleza, você vai lá e usa. Se você não tiver, o que você busca com isso é observar a característica daquele solo, para poder discutir que tipo de material pode se desenvolver lá, se é necessário fazer algum tipo de correção do solo. São essas as discussões que a gente vai promover na sala, tá? Então aqui, e se você quiser também, pode não fazer só aqui. Você pode usar os tubinhos de ensaio, vai colocando lá um num tubo, outro no outro tubo, para medir. Mas isso é escolha sua, tá? Aqui nós já deixamos filtrado para facilitar. A gente insere o papel de pH aqui e fazemos a medida, tá? Então vamos lá. Esse é o solo que eu estou chamando de solo 1. Então o que eu vou fazer? Esse aqui é o papel de pH. Eu estou considerando, vou mostrar aqui para você,
se tiver alguém que não conhece esse tipo de material, o papel de pH, a escala dele, ela já vem na caixinha. Então, a gente tem, lembrando que a escala de pH é de 0 a 14, então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir o pH e fazer a análise a partir dessa escala de cores. E aí a gente vai definir, olha, ele está mais próximo de solo ácido, está mais próximo de solo básico. Ah, mas eu quero saber o pH exato disso aqui. Aí tem que pôr num pH-mêtro, não tem jeito, né? Aqui nós vamos ter uma aproximação, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o solo 1, vou pegar o líquido que é sobrenadante, e aí eu vou inserir o papel de pH lá. Deixa um pouquinho e tiro. Se a gente observar aqui, é que a sua visão, né, o que você vai enxergar aí, talvez seja diferente do que nós enxergamos aqui. Ah, isso é uma coisa importante se falar. Quando nós observamos alguma coisa, a gente pensa que todo mundo observa do mesmo jeito, não é? Dentro da sala de aula, muitas vezes o professor espera que todos respondam da mesma forma. Então, está aí um bom exemplo, que nem sempre é assim. Nós aqui, para nós, está mais próximo do 6, pH 6. Você também está enxergando isso? Isso. Então aqui para nós está próximo do pH 6. Quer dizer, A gente colocar ele aqui no meio, ó, entre o 6 e o 5. Tá. Olha como ele está mais para o 6 do que para o 5. Principalmente na segunda linha. Isso. Que a gente nota mais a diferença. Isso aí. Então, esse solo é um solo ácido, né? Porque a matéria orgânica, ela vai dar essa característica, né? Agora vamos ver o outro. Agora eu estou no segundo solo, aquele solo que veio lá da lavoura. Vamos ver. Mesma coisa, ó. Vou pegar aqui o líquido sobrenadante e vou inserir o papelzinho de pH. Só tomar cuidado, pessoal, para não colocar muita, né, quantidade de solo, amostra muito grande, porque senão vai ficar muito escuro e aí ele vai acabar dificultando você enxergar no medidor, né, no papel indicador, no instrumento, e vai mascarar a sua medida. Olha, essa aqui está um pouquinho mais próximo do 7, aqui um pouquinho em relação ao outro. Então, agora eu vou dizer para você que esses dois solos, eles têm características ácidas. Porque o solo básico, ele é encontrado mais em regiões áridas, né? Então, de repente, se você mora numa região assim, você pode conseguir um solo mais básico, mais alcalino, né? Ok? Vou tirar. Então, você pode conseguir um solo mais alcalino e aí pode discutir a variação de pH, tudo bem? Uma coisa que é importante a gente destacar aqui é o papel da nossa observação. Eu comentei isso antes, né? Por quê? Porque dentro da sala de aula, quando a gente programa, principalmente uma atividade experimental, nós imaginamos que todos os alunos vão observar da mesma forma. E eu estou ressaltando isso porque se nós limitarmos a observação dele, ele não vai, né? Ele não se sente participativo, ele vai achar que ele está errado, mas às vezes ele está enxergando daquela forma. E aí a gente tem que mostrar as diferentes possibilidades para se construir a ideia sobre um evento. E se eu não deixo, não, você tem que observar azul. Se você não observou azul, tem algum problema. Então ele vai achar, não, então eu estou errado. E aí ele pode, de repente, construir ideias que não vão auxiliá-lo no estudo, né? Aquilo acaba se tornando uma espécie de obstáculo para ele transpor. Então, deixe os alunos mostrarem tudo o que eles observaram. Às vezes, eles observam coisas que nós não observamos. E aí eles trazem isso para a discussão. Isso vai enriquecer muito a conversa com eles.
tá? Então é isso, olha, nosso experimento sobre solo, sobre pH, e eu espero que você possa adequá-lo, né, numa sequência maior, inclusive utilizando, como nós recomendamos, o material de apoio que traz muita informação importante, inclusive o aspecto químico, que nós aqui ficamos mais no aspecto visual, né? É isso aí. Ok. Então, só para relembrar, pessoal, nas primeiras semanas a gente fez uma discussão da importância do registro escrito do material instrucional. E aqui é um típico experimento muito simples, onde daria para utilizar bastante tempo para fazer essa discussão da elaboração de um pré-relatório, do protocolo e do relatório. E perceber como os alunos vão se apropriando, né, dos elementos da linguagem e vão expressando, externalizando todas as observações que eles têm. Então fica aí a sugestão. Esperamos encontrar vocês no espaço de perguntas e respostas para que a gente possa fazer a discussão ao longo da semana. Boa aula e bons estudos!